país, quando ele opta por ter um mercado de valores, ele, claro, vai ter que ter uma bolsa de valores, não é isso? Essa bolsa de valores, ela tem que disponibilizar o quê? Um recinto, onde nesse recinto se entreponham as forças de compra e venda, tá certo? Então, a única maneira que você tem de fazer com que o preço seja um preço real, seja você deixar as forças se degladiarem entre si. A partir do momento que você permite que alguém alugue uma quantidade exorbitante de ações e venda, esse mercado ele não tem estrutura para suportar isso. Então ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo uma pressão desordenada que gera o quê? Que gera um preço fora de condições normais. Certo? A condição dos preços de todas as ações que são locadas, elas são irreais. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente analisa. Então eu digo o seguinte: a locação de ações, ela acaba se convertendo num estelionato. Por quê? Porque se você aluga uma casa, você não pode vender. Porque se você vender, você está praticando um estelionato. Se você aluga um veículo, você também não pode vender, senão você estará praticando um estelionato. Da mesma maneira que se você alugar um equipamento industrial ou um equipamento agrícola, você também não pode vender. Se você vender, você está praticando um estelionato. Então, por que você pode vender uma ação? Por quê? Porque isso gera benefícios para o monopólio chamado Bolsa de Valores, B3. Quem manda na CVM é a Bolsa. A CVM tem um dono, é a Bolsa. O CAD tem outro dono, é a Bolsa. Por quê? Porque o único que ganha com isso é a Bolsa. E agora veja o que eu vou falar para vocês. É uma pena que eu estou falando isso para vocês agora, antes de vocês falarem com o Bolsonaro, né? Mas veja o que acontece. Você, eu e todas as pessoas físicas que compram uma ação e obtêm um resultado, eles são obrigados a pagar 15% sobre esse resultado. Tá certo? Os fundos não pagam. Sabia disso? Não sabia. Os fundos, eles compram, vendem, vai miséria, e não paga. Então o que acontece? Os únicos que são os locadores de ações para vender no mercado são os fundos. Então os fundos locam ações, vendem no mercado, produzem a baixa, recompram depois embaixo e não pagam nada. Só lucram com isso, né? Então, veja bem, então o governo está deixando de tributar a especulação. Ele tributa o consumo, tributa a produção e deixa de lado. Por quê? Essa bolsa de valores, ela tem que disponibilizar o quê? Um recinto, onde nesse recinto se entreponham as forças de compra e venda, certo? Então, a única maneira que você tem de fazer com que o preço seja um preço real, seja você deixar as forças se degladiarem entre si. A partir do momento que você permite que alguém alugue uma quantidade exorbitante de ações e venda, esse mercado ele não tem estrutura para suportar isso. Então ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo uma pressão desordenada que gera o quê? Que gera um preço fora de condições normais. Tá certo? Então a condição dos preços de todas as ações que são locadas, elas são irreais. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente analisa. Então eu digo o seguinte: a locação de ações, ela acaba se convertendo num estelionato. Por quê? Porque se você aluga uma casa, você não pode vender. Porque se você vender, você está praticando um estelionato. Se você aluga um veículo, você também não pode vender, senão você estará praticando um estelionato.
Da mesma maneira que se você alugar um equipamento industrial ou um equipamento agrícola, você também não pode vender. Se você vender, você está praticando um estelionato. Então, por que você pode vender uma ação? Por quê? Porque isso gera benefícios para o monopólio chamado Bolsa de Valores, B3. Gera esse benefício, entendeu? E eles não querem perder esse benefício. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a CVM, ela continua de costas para o mercado, tá entendendo? Sonolenta, ela não vê. O CAD, que deveria ver isso, também não vê. O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, não defende coisa nenhuma, tá entendendo? Então, você vai concluindo coisas que você acaba falando. Por exemplo, bem, eu aprecio bastante empresas que desenvolvem atividades que você paga sem consumir. Por exemplo, energia elétrica. Você paga todo mês. Mas aí você fica 60 dias fora e não consome. Você chegou, a conta está lá. Então, você está pagando sem consumir. Seguro é a mesma coisa. Seguro, você faz um seguro e reza para que não haja um sinistro. Então você está pagando por uma coisa que você não deseja que aconteça. Então esse é o seguro e o resseguro. Então eu tenho isso como um elemento. Ocorre que a IRB, ela foi alvo de uma administração desastrosa, fraudulenta. Então eu costumo dizer o seguinte, quem são os dois principais acionistas da IRB? O Banco Bradesco e o Banco Itaú. Quem colocou esses maus administradores? O Banco Bradesco e o Banco Itaú. Esses maus administradores, eles desenvolveram atividades que geravam lucros inexistentes. Quem se beneficiou desses lucros inexistentes? O Banco Itaú e o Banco Bradesco. Quem recebeu dividendos indevidos? O Banco Itaú e o Banco Bradesco. Então eles é que têm que salvar a empresa. Por quê? Porque a empresa foi alvo dessa administração desastrosa e ao longo do tempo alguém fez uma auditoria, tá certo? Descobriu um monte de coisa. Bem, começa que eu geralmente não interpreto nenhuma análise sobre a bolsa. Primeiro porque você não compra e nem vende ações da bolsa. Você compra ações de empresas. Então, eu me preocupo sim com o desempenho das empresas. E você tem, nesse contexto todo de negociação, você tem boas, mais ou menos, e ruins empresas. O importante é você selecionar as boas e investir. Só que o pessoal interpreta que investir nas ações, investir no mercado, é coisa que talvez possa ser de um ano, né? Não é. O investimento é enquanto a empresa estiver gerando bons resultados. Eu tenho, por exemplo, ações de inúmeras empresas há muitos anos, né? Eu tenho ações do Banco do Brasil que eu comprei a 60 centavos, né? Então o cidadão vai falar, pô, basta matar 36, por que você não vende? Porque não é um bom negócio vender. Ao contrário, tá entendendo? Por quê? Porque o Banco do Brasil me dá sistematicamente dividendos. E o que importa numa carteira de renda mensal não é quanto ela vale, e sim quanto ela te proporciona de recursos. Porque o patrimônio, no meu conceito, ele contempla o ego. Patrimônio. Mas ele não te põe dinheiro no bolso. O que te põe dinheiro no bolso é o dividendo, tá entendendo? Então eu já aprendi e tento mostrar para as pessoas que, por exemplo, os camaradas compram uma ação por e veio 90 centavos, ele não ficou pobre nem perdeu tudo. Houve uma oscilação porque o mercado ele é de renda oscilante, tá correto? Mas o que vale são aqueles recursos que você obtém através do quê? Através da distribuição dos resultados das empresas. Veja o que eu vou falar para você. Você e todos esses que acreditam no setor de varejo,
eles são um pouco informados em termos de histórico, né? As empresas de varejo, pelo menos umas 40 quebraram. E as próximas quebrarão. Tá certo? Magazine Luiza um dia vai quebrar. Eu não sei quando, mas ela vai quebrar. Tá entendendo? Eu não sou profeta. Tô falando em termos de histórico. Veja bem, quebrou o seu Gears, quebrou a Casa Centro, quebrou o Mapping, quebrou a Slooper, quebrou a Ultralar, quebrou demais que eu já nem me lembro, né? Há pouco tempo atrás, a máquina de vendas também está pendurada, né? A Via Varejo está pendurada, se eu não tivesse colocado 300, 400 milhões. O que acontece no Brasil, principalmente, é o seguinte: o setor de varejo é um setor que ele é único. Ele não tem uma conotação confiável na sua operacionalização. Por quê? Porque o governo ele engana você e engana todo mundo, tá certo? Ele diz para você que a inflação é 8% quando é 40%, tá entendendo? Então o que acontece? No varejo você compra um produto por R$1 e você fala, bom, eu vou vender esse produto em 10 parcelas ganhando 100%, tá correto? Então você vai vender por 2. O que ocorre? Durante o transcorrer, a inflação ela corrói de uma forma vingativa, até eu diria. Então, quando chegou na metade do caminho, aquilo que você vai receber R$2 no fim da linha, você já tem que comprar esse produto por R$2. Então, o varejo é uma atividade que você tem que estar sempre aportando recursos, sistematicamente. É por isso que, na minha avaliação, ele não é um setor bom. Então, quem compra varejo é porque ele desconhece isso, tá entendendo? Ele desconhece. E nós não desconhecemos. É por isso que a gente não compra varejo. Eu não acredito que investir em estatais na Holanda, na Alemanha, na Bélgica, os países desenvolvidos, onde os administradores são administradores competentes, vale a pena. Mas no Brasil, eu penso da seguinte maneira: há não muito tempo atrás, e isso não mudou, nós tínhamos a Petrobras, por exemplo. Quem você acha que é o controlador da Petrobras? Eu entendo que o governo. O Tesouro Nacional, para ser mais específico. Mas quem é o dono? O dono é o povo, né? Não, o dono era o PT. Ah, tá. Tá entendendo? Então, falta credibilidade na administração dessas empresas. Tá entendendo? Eu vou te dar outro exemplo. A Eletrobras tem a mesma conotação. O controlador é o Tesouro Nacional, mas o dono era o PMDB. Por quê? Porque tinha um bando de PMDBistas lá que, entendeu? Ficava pendurado lá nas tetas da vaca. Tá entendendo? E por isso que não querem privatizar, né, Barça? Faz sentido, né? Porque não querem perder a teta, lógico. Né? Agora parece que os políticos já não exercem tanto essa questão, mas tem alguém que exerce essa questão. Então, se você for fazer uma avaliação hoje, o governo continua sendo o controlador, mas os sindicatos são os donos, entendeu? Então, volto a repetir, num país como a Holanda, a Alemanha, a Bélgica, eu compraria ações dessas empresas. Só que aqui no Brasil é difícil você recomendar. Veja o que eu vou dizer para você. Você citou numa das suas questões primeiras um negócio fundamental, o preço, né? Eu tenho ações da Eletrobras, entendeu? Eu comprei essas ações da Eletrobras no instante em que a ex-presidente Dilma emitiu uma medida provisória, se não me falha 2015, uma coisa assim, tentando fazer com que aquela medida provisória, através de um decreto, ela reduzisse o preço da energia elétrica. Reduziu o preço
da energia elétrica por decreto é uma fantasia que ela criou. E o que aconteceu então com as ações da Eletrobras? Elas custavam 23, 26, por aí, vieram para 3,80. Aí eu comprei. Comprei por quê? Porque a Eletrobras, no seu estatuto, ela tem uma cláusula que obriga a Eletrobras a pagar um dividendo mínimo prioritário e obrigatório de 10% sobre o valor de cada uma das ações preferenciais. Então eu comprei. Por quê? Porque ela, mal e porcamente, ela vai pagar sempre 1,43 de dividendo ao ano e um pequeno reajuste que ela faz. As ações ordinárias, não. Elas não têm essa característica. As ações ordinárias, que é de propriedade do governo, elas não têm essa qualificativa, né? Aí o governo vai pagar se tiver lucro para pagar. Mas aquelas preferenciais, elas vão ter sempre esse privilégio. Tá entendendo? Então a 3,80 foi um bom negócio. Em 2 anos ela estava paga. Aí o governo vai pagar se tiver lucro para pagar. Mas aquelas preferenciais, elas vão ter sempre esse privilégio. Tá entendendo? Então a 3,80 foi um bom negócio. Em 2 anos ela estava paga. Entendi. Aproveitando o gancho que o senhor falou sobre ações ordinárias, você costuma fazer um estudo se você vai entrar em ações preferenciais? Por exemplo, units, o senhor investe também ou não? Como é que funciona essa escolha? Depende do papel, depende da liquidez que cada uma das empresas oferece, né, ao público. Por exemplo, se você pegar a Taesa, você não consegue comprar as ações nem ordinárias nem preferenciais. Você tem que comprar a Unity, tá certo? E outras mais também, mas... E algumas empresas também acabaram adotando a Unity por ser um instrumento que você vende mais ações de uma só vez. E que depois, no fim, acabaram se transformando fizeram um grupamento e acabou ficando uma ação como se fosse uma Unity, mas não tem... Tem uma empresa que ela chamava ASTT, era uma empresa que ela deixava transparecer na sua imagem que ela era uma empresa fixada no Tietê, no Rio Tietê, então chamava STT. Então a S Corporation, que é dona dela, uma empresa americana, eles resolveram modificar o nome para AS Brasil, porque produzia um sentimento de Brasil e não de Tietê, porque eles estão investindo em outras matrizes energéticas, não é isso? E também fizeram o seguinte, existia a Unity, e eles fizeram o quê? Eles fizeram um grupamento que hoje a ação, ela representa cinco ações, tá entendendo? Legal. Então, são formas de... Desculpa, perdão. Não, são formas de você administrar, né? E hoje, então, quem compra uma ação da S Brasil, errada, republicou e refez todos os balanços, e a partir daquela providência de refazer os balanços, chegou numa conclusão que a empresa tinha um problema, certo? Um problema que era um problema de sinistros, tá correto? Muito bem. Então, nós, quando adquirimos as ações da IRB, a gente adquiriu o quê? Um contexto chamado seguro. O seguro talvez seja uma das atividades mais bem quistas no mundo inteiro, né? O Warren Buffett, por exemplo, ele é fanático por empresas de seguro. Por quê? Exatamente por causa desse detalhe, que é um bem que você paga sem consumir, entendeu? E a gente foi comprando na esperança e na expectativa que toda essa adversidade que ocorreu no balanço da IRB pudesse ser traduzida em novos fatores. E ela tem sido traduzida em novos fatores. Só que a IRB tinha mais de 220 milhões de ações alugadas. Então, o preço dela é um preço irreal. Se o cidadão
que tem esses 200 e poucos milhões de ações alugadas, tiver que devolver, vai a 20 pau o papel, vai a 10 reais. Então, o preço ele é irreal por causa de um mecanismo irreal também. Questão de ter cometido ou não. Eu cometi erros que qualquer um cometeria. Tá entendendo? Por exemplo, eu tive ações de uma empresa chamada Banco Nacional. Quem fazia propaganda do Banco Nacional, sabe quem era? Ayrton Senna. O Ayrton Senna, exatamente. A gente foi ludibriado. Não é que você errou, você foi conduzido ao erro, é diferente. Eu, por exemplo, tinha ações de um banco chamado Banco Econômico, que agora está ressurgindo. E aí, minha filha que está vendo isso aí. Então, isso aí por questões políticas. Esse banco foi fechado pelo Banco Central, né? Questões políticas, questões de Bahia versus o resto do país, né? O Ângelo Calmon de Sá, que era o presidente do banco, etc., era um dos grandes acionistas da Copene. Então, a Copene foi vendida e quem ia comprar era o Ultra, e quem ia financiar era o BNDES, e no fim os baianos quiseram que ficasse com eles, então criaram a Braskem. É uma historiazinha interessante de saber. Mas ele quebrou por causa disso. Só que ele quebrou como tendo um dos maiores patrimônios do país. E agora está ressurgindo. O BTG comprou o Banco Econômico. Olha. Você vê que coisa interessante, depois de 20 anos. Né? Outro papel também que eu perdi, também foi porque o Banco Central acabou com o banco. Era um banco pequeno, mas tudo isso era comprado via, recebe o dividendo, compra mais desse, compra daquele, entendeu? Então, não houve uma mutilação patrimonial, houve uma perda. Tudo bem, entendeu? Eu tinha ações de um banco que era pequenininho, chamava-se, o apelido dele era Banco da Bandeira, porque ele chamava Banco do Progresso. E na bandeira está escrito Ordem e Progresso. E ele quebrou, era um banco pequeno. Como eu tenho ainda ações de um banco pequeno, que chama Banco Mercantil do Brasil, que nunca quebrou, entendeu? E eu espero que também não quebre. Tá entendendo? Mas se eu perder, isso não afeta o patrimônio, entende? Coisa insignificante. Como foram insignificantes as demais perdas. Aliás, foram perdas que não se consolidaram. Por exemplo, o Banco Econômico, eu comprei as ações do Banco Econômico em virtude do seguinte: eu sou uma pessoa que eu leio as atas, né? Eu leio tudo, eu não leio só o título. Eu leio o texto. E um belo dia eu vi um título escrito assim. Eu não tinha ações do Banco Econômico. Eu vi assim: o Banco Econômico está chamando uma subscrição. Você sabe o que é uma subscrição, né? Sim. Uma subscrição a 1,20. Custava 60 centavos. Eu falei, bom, mas não faz sentido. O cara que vai fazer uma subscrição é um burro. Vai pagar o dobro? Então, aí eu já imaginei. Bom, aí o Ângelo Calmon de Sá chamou para ninguém subscrever e ele né? Aí eu li o texto, falei, pô, mas isso aqui é uma cama de gato. Né? Por quê? Porque era 1,20, mas você podia pagar em 12 vezes sem juros. Nossa, eu nunca vi isso. São coisas que acontecem no mercado, que você só vai saber se você ler o texto. Se você vê o título, você não faz. Aí eu cheguei no Banco Econômico, que era aqui onde hoje tem a Bolsa, a B3 comprou, na rua João Brícola, onde tem um portão enorme, que tem umas moedas enormes. Lá era o Banco Econômico, no subsolo, departamento de ações. Aí eu cheguei lá, tinha um senhor. Eu disse para ele o seguinte: olha, eu vi que o Banco Econômico está produzindo uma subscrição. Ele falou, tá. Eu falei, é que eu não tenho ações do Banco Econômico, né? E eu gostaria de subscrever. Ele falou, quantas o senhor quiser. Porque ninguém ia subscrever a 1,20 se ela custava 50 centavos. Exato. Porque a maioria não leu. Eu falei, eu queria 5 milhões de ações. O cara olhou e falou, 5 milhões? Eu falei, eu queria 5 milhões de ações. Já. Então ele me deu
o direito de subscrever 5 milhões de ações a 1,20 em 12 parcelas. Né? É claro que isso daí foi projetado para o controlador. Né? Então, o que aconteceu? Eu paguei a primeira parcela, antes de vencer a segunda parcela, o banco já deu um dividendo de 60 centavos, já pagou 2 ou 3 parcelas. Antes de vencer os 12, eu já tinha ganho em cima do banco, porque as ações então ficaram de graça. Então, eu não perdi nada, entendeu? Aí peguei fiquei um monte de tempo recebendo dividendo, comprando outros papéis, né? E é isso aí. Isso é e um belo dia o governo chegou e falou, olha, eu vou fechar o banco. Fechou o banco. Agora vai reabrir. Então quer dizer que até nisso eu vou ter sorte. Olha. Que alguma coisa... quanto é que vai ser, Luiz? Bom, eles estão pleiteando pagar para os minoritários R$10, né? E para pagar para o controlador 14. E os minoritários estão se organizando aí para fazer com que também eles recebam algo que ninguém 14. esperava que ia voltar, do nada. Era um defunto. O mundo dá voltas, né? O mundo dá voltas. Exatamente. E o maior acerto, Márcio, que você teve? Assim, um case que você acertou. Eu não tive um maior, eu tive muitos acertos. Pode citar uns 3, assim? Eu tive acertos, todos eles foram acertos, né? Com maior nível, com maior intensidade, Por exemplo, a Clabin foi um ótimo papel que eu tive a oportunidade de colocar na minha carteira. A Suzano também foi um bom papel, que eu comprei baratinho, 70, 80 centavos. O Banco Santander. Quando eu comecei a comprar Banco Santander, o Banco Santander tinha uma praga sobre si, né? Que ele ia quebrar, que não sei o quê. Então eu comecei a comprar a 11 centavos. Os caras falavam, pô, você tá louco? Eu falei, tô. Tudo bem, mas não vai quebrar. Hoje custa 40, né?